tarde a todos. Bem-vindos para aqueles que estão chegando. E parabéns para aqueles que já estavam e que continuam aqui. E para aqueles que não sabem, a gente já começamos a nossa conversa espírita, que começa às 4 horas. Meu nome é Tarso, eu sou voluntário aqui do Centro Espírita Paulo Estevam. E talvez podemos começar a nossa apresentação, a nossa conversa aqui, fazendo uma prece, uma elevação do nosso pensamento. Fiquem à vontade de fechar os olhos ou não fechar os olhos. A gente vai pedir, conectando o nosso anjo da guarda querido, que cuida de você, nosso mentor querido, e aqueles que estão também assistindo online. Estamos conectando com esses amigos espirituais que cuidam da gente. Agradecendo ao mentor, o Centro Espírita Paulo Estevam, que sempre nos recebe nesse lar, e as fraternidades, as falanges amigas que nos protegem, nos recebem de braços abertos, com carinho, aqueles que estão privilegiados aqui, sentindo essa paz, esse ambiente, que entra no nosso coração, enche-nos de paz e harmonia, tranquilidade. A gente agradece o mentor da Austrália, esse local maravilhoso da Austrália que nos acolhe, e os demais mentores dos outros países que também nos acolhem e cuidam de todas as populações do mundo. Vamos agradecer a nossa Mãe Maria, Mãe de todos, que roga por nós, e que nos ajuda a elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que como uma faísca do céu mora e ilumina a terra, e nos ilumina nesse momento, no nosso local aqui. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre um título, uma ideia aqui, que é uma novidade para mim, que eu nunca tive a oportunidade de expor, e um pouco complicada, no meu ponto de vista, falar sobre a lei da destruição. Um pouco bem, assim, impacta-nos em relação à lei da destruição. O âmbito, o foco que a gente vai discutir vamos entender o que isso quer dizer na mensagem trazida por Kardec e os Espíritos, e como ela é instrumento do progresso. Estamos aqui dando dicas como é que a gente vai analisar. A gente espera, né, que o mentor ajude a gente, intui a gente para a gente chegar em algum lugar. Mas com certeza vamos chegar, fazer um entendimento. E vocês podem nos ajudar também. Vamos falar sobre essa destruição em dois aspectos. A lei da destruição necessária e natural, vamos dizer, que é a natureza agindo, e a destruição pelo homem, o abuso. Esse tema é extraído do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, que faz parte das leis morais escritas no Livro dos Espíritos. São 10. Essas leis morais estão na base do Espiritismo e que regem a dimensão moral do ser. Tive que ler aqui, já li 10 mil vezes e não consegui falar tão bonito assim, gente. Eu achei assim, olha só, é um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Espera aí, lei de destruição faz parte de uma lei moral, né? A gente precisa realmente entender isso, né? Porque eu nunca notei, aqui na minha ignorância, sobre a lei de destruição como uma lei moral. Mas isso está aos nossos olhos, diante dos nossos olhos a todo momento. Então nós vamos entender o que essa palavra destruição quer dizer. Lembrando aqui um parênteses que no Livro dos Espíritos, Kardec, com a ajuda dos Espíritos, definiu as leis morais e elas abrangem a lei da liberdade, a lei de igualdade,
igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de conservação, destruição e progresso, a adoração e a lei do trabalho. Então são as leis. Então a gente vê que essas leis estão regindo a nossa vida como espírito encarnado, obedecendo às leis físicas que o planeta impõe para a gente. Então aí a gente vai começar a entender como essa lei de destruição faz parte dessas leis espíritas que regem o nosso comportamento, a nossa vida, a reencarnação, como a natureza ela age sobre nós. Então vamos lá, ter certeza que eu vou aqui seguir o meu em sequência. Então, quando a gente fala de lei de destruição, a gente pensa em quê? Aniquilamento, uma palavra forte, aniquilamento, destruição. E pela essa visão material, é muito claro a gente ver dessa forma. Mas no Livro dos Espíritos, não é exatamente essa a ideia e a discussão posta para nosso entendimento. A ideia aqui é a relação apenas na transformação. Porque a gente aprende que nada se destrói, tudo se transforma. A gente até aprendeu na física agora, né? Que tudo matéria e energia, então a energia se transforma. Né? Então a gente começa lá no Livro dos Espíritos, o Kardec escreve na pergunta 728, ele pergunta se essa lei de destruição, se ela realmente é necessária para nós. Porque ela anda lado a lado ao progresso, segundo os Espíritos. Então ele fala, é lei da natureza a destruição? Quer dizer, a destruição é parte dessa lei da natureza? E os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então a gente já vê aí que os Espíritos estão ensinando que isso faz parte do progresso. Com esses nossos olhos materiais, a gente não consegue entender esse processo. A gente tem que se abstrair, a gente tem que sair dos olhos, com um entendimento um pouco mais espiritual, entender como o planeta se desenvolve, a natureza, o progresso do planeta se desenvolve, que está aí na nossa frente. A gente vê a lei da destruição aí, mas também a nós, cabendo a nós, como essa lei de destruição se aplica a nós, como seres espirituais reencarnacionistas. Nós reencarnamos, nós estamos voltando, se destruindo pela forma, mas o espírito sendo indestrutível, voltamos para o mundo espiritual e retornamos com a nossa missão. Não é isso que a gente aprende? A reencarnação. E a gente começa a ver nós inseridos na natureza. Quando eu estava fazendo o estudo, a preparação, olhei para fora, né, compreendendo a natureza, a gente vê que tudo está muito calmo, parece que nada está acontecendo, né? A gente só vê o vento batendo, mas na verdade a destruição ali está ocorrendo todo segundo, desde a molécula até os seres pequenos, os insetos e também os seres maiores. A gente vê na cadeia alimentar essa destruição acontecendo constantemente. E aí a gente começa a lei de destruição. Ok, então a lei de destruição realmente ela rege a natureza e a vida do planeta. Porque a gente olha a cadeia alimentar, os seres ali, um se alimentando do outro e mantém o balanço. Elimina os excessos, elimina os mais fracos, elimina as carcaças que estão ao redor. A gente vê tanto vídeo da África agora no Facebook, né? E a gente vê como a natureza vai se agindo, naturalmente. Mas a gente fica espantado com a lei da destruição. Quando essa destruição é um pouco maior, ela abrange as camadas geológicas, as camadas tectônicas, os tsunamis, os vulcões, e a gente começa a ver que do pequeno ao grande, essa destruição está acontecendo e ela nos impacta.
A gente vai conversar sobre isso para a gente... E o objetivo, eu acho, nessa preleção, como é que a gente aprende a encarar esse fato, essas destruições geológicas, quando destroem cidades, destroem sociedades, às vezes nossos parentes estão nesses lugares, nossos amigos, que é fácil falar quando você não tem ninguém lá, mas quando pega a nossa emoção, é difícil da gente encarar esses acontecimentos, né? A gente vê entre nós, começando entre nós mesmos aqui. Tem um estudo muito interessante, cada 6 a 7 anos, a maioria das células morrem e renascem. É um constante processo de destruição e crescimento e renovação que acontece no nosso corpo. Algumas, eu estou prestando atenção lá no Rodrigo, que ele estuda muito essa parte, tomando cuidado para não falar besteira, porque tem muitos, né? Tem muitos estudos, uns falam que renova tudo e outros assim, não, tem uns que nunca morrem. Mas a maioria delas, elas se regeneram, principalmente o cabelo. A gente gosta tanto do cabelo quando cair, né? Ainda bem que ele nasce de novo, né? Quando nasce? Nem sei. E analisando essa beleza, esse esplendor, a gente vê que começa a analisar agora a destruição. A gente já analisou, a destruição natural, ela é necessária. Agora a gente concorda, né? Ela é necessária para a evolução, para o progresso. Ok? A gente tem a lei da conservação, a gente nos manter vivos e fazer o melhor que a gente pode nessa vida. Mas a gente começa a ver agora a lei da destruição abusiva do homem. A gente olha lá na cadeia alimentar, né? A gente vê que a gente mete a mão no bichinho da cadeia alimentar e a gente quebra tudo. Elimina a abelha, já não nasce mais floresta, a floresta não consegue continuar. A gente mexe no salmão, tem uma história muito legal, acho que eu já contei, em relação do salmão, do urso, da floresta, da abelha e do esquilo. Todos assim estão conectados. É maravilhoso você ver que o urso pega o salmão, traz para a floresta, come os depósitos, deixa nutrientes na terra. Isso faz com que aquelas árvores gigantes nos Estados Unidos cresçam, fortes. Aí nasce a flor. Um tipo de abelha apenas pode entrar naquela flor para fazer a polinização. Aí cai o fruto na terra. Tem um esquilo que consegue quebrar aquela frutinha. Ele come a casquinha e o centro do negócio cai na terra e nasce outra árvore. Daí o ciclo. Aí a gente vai lá e de repente mexe na dor. E a gente vê, né, como a gente interfere em tudo isso. Vendo o abuso, eu acho e esse é o contraste que a gente acho que interessante dessa conversa, é que é para a gente acordar em relação aos atos mais pequenos que a gente tem nos abusos, né? E a gente vê abuso de comer carne, que a gente tem pessoal, não só abuso da agropecuária, o abuso das fazendas que tiram do solo, mas não depõem. A gente está aprendendo que existem técnicas que possam ser mais efetivas para a gente não destruir o meio ambiente, né? Mas nós, egoístas, ainda estamos aprendendo tudo isso, mas já estamos mudando. E um estudo interessante aqui, que 1/3 de toda a comida produzida, os alimentos produzidos na Terra, são jogados fora. Isso é um estudo da ONU. 1/3, são bilhões de toneladas que são despojadas, e a gente vê essa disparidade. Uns passando fome e uns desperdiçando. E nós estamos aí desperdiçando também. E nós estamos aí, sabe por quê? A gente vai no lugar dos restaurantes, ou no self-services, ou
nos lugares que tem para os restaurantes, você pede lá uma comida, eles põem um monte de comida. Aí o que acontece? Eu não vou comer tudo aquilo que vai fazer mal para mim. E vai para o lixo. Nós estamos inseridos nesse capitalismo. Mas é interessante que André Trigueiro, que fala muito, ele é um jornalista espírita e ele está nessa frente de conscientização lá no Brasil, de acabar com coisas ilegais. Ele pega, né, pesado nessa frente. E ele fala que nós somos responsáveis, que nós precisamos, ele fala assim, nós temos que ter a responsabilidade de ser fiscais da natureza. Né, segundo ele, e vendo porque vamos ver muitos karmas que vamos adquirir pela destruição, aceleração da Terra, que eu não preciso nem comentar, que já está em nossa cara, mostrando, né? E que ele traz um outro pensamento que se Jesus, esse governador, nosso governador da Terra, ele estava aqui criando essa Terra, antes que nós estamos morando nela. Se nós estamos a destruir, nós estamos indo contra os ensinamentos de Jesus. Para os cristãos, ele falou isso para a conscientização dos cristãos de toda a religião. Ou não cristão também, né? E isso cabe no nosso dia a dia. Bem, vamos voltar para nossas destruições naturais. Um fato muito interessante, uma discussão interessante é como encaramos a morte, né? Em relação a essa destruição. Porque quando vemos, a gente pensa, como é que Deus pode deixar isso acontecer? Um tsunami varrer milhões de pessoas, um vulcão erupted, né? Jogar tanta lava e cinzas e destruir uma cidade inteira, populações. Aos nossos olhos, é difícil de compreender. Onde que está a lógica de tudo isso? E para essa análise, eu acho que a gente primeiro tem que relembrar, todos vocês já sabem tudo isso, e eu também, a gente só precisa relembrar que o mundo não gira em torno da gente. A Terra não está aqui para servir a gente. E fala aí, a gente vive assim. Meu, e assim eu estou lendo isso, eu assim, não, vamos falar, não. Mas eu ajo assim, eu estou pensando que a Terra está servindo sempre eu. Não, a gente está aqui para servir a Terra. Para servir em que âmbito? No processo. Porque nós, como planeta Terra, nós temos uma missão como sociedade e população. E a gente está aqui com uma missão maior, né? Que não é só a sua individual, ou a minha individual, né? Isso é o ponto principal. Então, se está tendo um movimento de placas tectônicas, tem uma razão. E às vezes, por que nós estamos ali sofrendo por aquilo? Uma, que a gente está no lugar errado, na hora errada, mas a maioria das vezes a espiritualidade usa isso como um instrumento para o nosso progresso, o que fica ainda muito estranho. Tem que ser explicado, né? Como é que eles usam uma ação destruída dessa para o nosso progresso, né? Mas a gente lembra então que nós não foi a primeira vez que a gente veio aqui. A nossa origem como ser espírito é no mundo espiritual. A nossa casa está no mundo espiritual. Onde tem trabalho, tem cidades, tem a sua família espiritual. E viemos aqui a trabalho, a missão. E essa é a primeira visão, certo? Então, como seres encarnacionistas, estamos vindo aqui, repetindo, vindo a trabalho. Aí a gente pergunta, mas espera aí, quando esses desastres acontecem, por que alguns morrem e outros não morrem? Não é justo. Ainda nossa visão material, temos que muito aprender. Mas se a gente pegar pela simplicidade, que acabou, é que nem um turno de trabalho, acabou a hora do trabalho, tchum, tchum. E a gente volta da nossa origem, para casa. Então aqui, não estamos tirando valor da nossa vida aqui, é uma oportunidade de ouro que temos nessa vida por 80, 90 anos, 100, 120, a gente vai 120 anos, de estar vivendo o máximo que a gente pode. E
tendo o máximo possível. Mas estamos sobre uma ideia, uma missão maior. E não tendo essa visão quer dizer que não existe a justiça da vida divina, que Deus escreve certo por histórias, né? Dizer tão que minha mãe falava tanto que eu não consigo trazer. Né? E a gente vê exemplos, por exemplo, a gente vê como a natureza, porque a natureza ela faz, por exemplo, os relâmpagos, né? Estudando isso a gente aprende tanto, né? Até parece que fica muito inteligente. Os relâmpagos, quando eles vão pelo ar, eles separam o nitrogênio das moléculas, eles se aglutinam pelo vapor na chuva e caem na terra, no sol. A gente vê aquele raio, relâmpago, não sabe nem que utilidade que tem isso, né? E aí eu pego, aí eu finalmente entendi por que a chuva, ela tem, eu vejo depois da chuva as plantas nascerem e ficarem tão fortes com a água que eu uso da torneira. Eu sabia que tinha alguma coisa. Além desses relâmpagos, ainda tem outros nutrientes no ar que caem, né? Mas aí é que eu consegui pegar essa explicação. E a gente vê os vulcões também. Quando eles jogam as cinzas no ar, quilômetros, às vezes 10 quilômetros ou mais do que isso, essas cinzas servem como nutrientes na terra e tudo floresce. Mas não pode, a gente está lá, perto do vulcão, não pode explodir. Você entendeu? É de novo a nossa percepção como nós somos o centro do universo. Mas aí a coisa fica mais complicada, que a gente falou. Porque alguns morrem e outros não morrem, mas por que esse processo? Por que estamos ali, naquele momento? Né? A gente não lembra das vidas passadas, lembra? Não lembra. Vou falar tudo. Mas vem aquele processo, porque nós, nessa missão, na sua missão individual, na minha missão individual e juntos na sociedade, nós temos um karma coletivo primeiro. Né? Karma coletivo, a gente pega um exemplo, o Brasil, escravidão. O Brasil tem um karma coletivo em relação à escravidão. O que quer dizer isso? Fizemos muito mal como população. Provavelmente nós já nascemos ali, já fomos ali quem escravizou, ou voltamos ali como escravos, sabe? Já fomos o bandido e também já fomos o mocinho, muitas vezes. Bem, como karma coletivo, e nessa progressão, esse progresso material e espiritual, a espiritualidade usa esses fenômenos para toda uma sociedade, quando está na hora aí, de vamos nos renovar. Acabou o trabalho, vamos para o mundo espiritual. Então faz com que esse progresso se acelere. Isso faz com que o mundo espírito, estou inventando não, gente. E a gente vê, isso se acelera. Aí eu fiquei pensando, imagina se vai esperar todo mundo ali morrer, vai durar 100 anos, né? Então, aí tem filho, nasce outro e tal. E a gente vê várias civilizações desaparecendo muito rapidamente. Egípcios, algumas cidades egípcias ali, mediterrâneos, maias. A gente vê a civilização se destruiu, se sumiu assim tão rápido. E a explicação dos espíritos é que é por esse progresso rápido dessa destruição que a gente sai, acabou o trabalho, e a gente renova numa outra civilização, formando novas ideias, novas morais, novos comportamentos. E quando a gente pensa isso, faz sentido. Né? Faz sentido realmente a gente ver por essa forma esses desastres. Né? A gente espera que eles não aconteçam. A gente não quer estar neles. E a gente plantar e fazer o que a gente puder para aprender e a gente pagar com amor, desenvolver, ter o nosso comportamento certo e ser um instrumento do trabalho pelo amor do que pela dor.
Não é isso? Não quer dizer que quem morreu vai ser punido, é apenas porque o trabalho acabou, final do expediente, e a gente vai no mundo espiritual, né? Vai ficar marcado. Bem, Bateu o cartão. bateu o cartão. Mas não é. Trazendo um pouco a simplicidade, que a gente complica muito, às vezes, a espiritualidade, isso. Realmente a gente veio aqui para trabalho, né? Então, de pensar, o horário de trabalho acabou. De volta. Porque a gente não tem a visão do que está do outro lado. A gente assiste o filme Nosso Lar e a gente vê quanta maravilha, né? Existe do outro lado. Mas um exemplo que eu não falei muito interessante foi do vulcão, dessas cidades desaparecendo, foi o Vesúvio. Quando o Vesúvio, o vulcão, ele eruptou em 2000 anos atrás ali com hoje é Nápoles, a cidade. E antes era quem mesmo, gente? Era quem? Pompeia. Pompeia. A Pompeia. E a gente vê a história agora narrada, porque muitas escavações estão trazendo, ficaram conservados, os corpos, os esqueletos conservados, as salas conservadas. Mas um livro mediúnico muito interessante, escrito por Chico Xavier, há 2000 anos, onde o final do capítulo, vou fazer um spoiler alert aqui, vou estragar, quem não leu, dá o seu. Onde o final, ele descreve o Vesúvio, ele estava lá no pé do Vesúvio. E com detalhes que eu olhei a história e o ocorrido no livro, e é direitinho. A história fala assim, as primeiras, a ciência, né, o estudo, fala assim, as pessoas que morreram primeiro, morreram com desabamento dos tetos, as colunas, não foi nem as cinzas. Foi exatamente isso que aconteceu com Emmanuel, que Emmanuel é a história de há 2000 anos atrás. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, estava encarnado como Fulvio Lentulus, né? Um senador romano. Ele estava lá, já velho, depois de toda a história, você tem que ler. Ele então desencarna ali porque o teto desabou, né? E depois disso, as cinzas entraram e ele morreu também. Todo mundo já morreu asfixiado. O teor, né? Destruição é isso aí mesmo, mas é o tchum-tchum, acabou, né? Mas muito trabalho. E ele acorda no mundo espiritual, onde a mulher Lívia recebe de flores, né? E vem toda uma beleza. Tem um final feliz. De toda uma beleza. Porque a gente tem um final feliz. A gente... Parece que a morte não é feliz, né? Mas a morte é uma transformação, é um processo feliz para nós, de felicidade, porque a gente está com um trampolim, né? Esse trampolim vai ser mais efetivo, mais alto, a gente vai dar o salto, quanto melhor a nossa usufruto dessa vida. Não pensar que, nesse objetivo, né, Isabel, você falou de um exemplo, de que a vida lá no mundo espiritual é a melhor. A vida lá, porque eu quero, a nossa vida é aqui, a gente tem que fazer o melhor, aqui e agora, né? E relembrando, né, fechando que isso nos ajuda a relembrar então que aqui agora é o que a gente tem que focalizar. E lembrando que a gente falou do outro lado lá sobre a felicidade, nós estamos contentes, felizes, sorridentes em relação à nossa vida, que às vezes não é sempre assim, né? Às vezes a gente também borocochô, a gente com nossos ritmos, as nossas afazeres, a gente fica parecendo um zumbi. A gente estava falando que às vezes a gente olha nos livros espíritas, espíritos tão felizes que parece que eles estão mais vivos do que nós aqui encarnados. Meio, você prometeu que ia dar risada. Eu falei pra ela. A gente já falou lá Eu esqueci. que ia ser novidade, né? Que ela ia fazer, que a gente falou assim, não. Porque esse negócio de estar vivo é vivo para a vida, né? Eles, no lado espirituais, não estão vivos encarnados, mas vivos espiritualmente para a vida. E a gente tem que se relembrar disso toda hora, que eu tenho. Que eu me pego no mau humor, assim, toda hora. E por que você está mal-humorado? Né? Tem motivo. É mais pelo egocentrismo mesmo, né? Que a gente tem. Mas é isso. Finalizar com esse ponto,
para não sermos zumbis. Sermos felizes. E tchum-tchum. Que o Clóvis trabalho está... E a gente tá feliz quando bate o ponto, porque vai embora pra casa, não é? Exato. Aí uma outra associação boa, velho. Vamos finalizar a nossa palestra. Fazendo vibrações, vamos doar. A gente pode doar as nossas energias, os nossos pensamentos carregados, o nosso coração vibrando. A gente pede auxílio aos mentores que eles possam ajudar a levar esses fluidos onde pudermos, onde queremos, que vamos levar para aqueles que estão doentes na cama, aqueles que estão passando com ainda a doença do Covid, ou esses novos vírus que estão chegando, vamos vibrar aqueles que estão sofrendo com câncer e as demais doenças, ou aqueles que estão sofrendo com a depressão, aqueles que estão pensando no suicídio, trazendo luz, trazendo esperança. Vamos vibrar pelo velhinho e pelo jovem, vibrar para aqueles que estão nas drogas, possam sair das drogas. Vamos vibrar o fim das guerras por todas as nações. Vibrando para a nossa família, onde ela estiver, cheio de luz, no nosso lar. Vibrando aqueles amigos que já passaram para o mundo espiritual, como for. Vamos vibrar a nós mesmos, que temos essa luz que cai sobre nós, nos iluminando, cheio de vida e de luz.